Senhor, amém? Amém. A paz do Senhor, amém? Amém. Que prazer poder estar aqui com vocês nessa noite, onde Deus preparou para podermos estarmos aqui. Eu quero, desde já nessa minha oportunidade, desejar um feliz 2024 a todos que fazem parte desse ministério. Desejar também um ano de prosperidade, saúde e realizações de sonhos e projetos, assim querendo Deus. É um prazer. Obrigado, meu pastor. Tá bom? Só um pouco. Obrigado, meu pastor. 9:27 eu te devolvo. Isso, eu vou ajeitar ali embaixo. Tá bom. Obrigado. Tá bom, pastor? Vou só botar aí, tá bom? Amém. É um prazer poder estar aqui. Como foi bem falado pelo vosso pastor, eu estou aqui sobre indicação, através da vida do meu amigo, pastor Wenderson Santos. Tá ótimo, pastor. A qual trabalhamos ali juntos, e o ambiente fica melhor quando você trabalha com homens de Deus. Fui apresentado através da vida desse homem de Deus, louva a vida pelo vosso pastor, pela vossa pastora, por toda a membresia que está aqui. Sou do Ministério Brasil para Cristo, onde eu sirvo desde os 12 anos. Na noite de hoje está me acompanhando meu amigo Joabe também, que é diácono da casa. É um prazer, pastor, poder ministrar a vossa igreja. Eu vi o senhor falando, o senhor falou em massa. Eu não sei se o senhor precisa de tinta, tá bom? Mas Deus tocou em meu coração. Quando eu estava reformando um apartamento, eu ganhei uma lata de tinta de 20 litros da Shell Williams. E eu queria doar essa lata de tinta para o senhor na salinha das crianças. Tá bom, pastor? Graças a Deus. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus? Você que trouxe a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo de número 21, eu confesso a vocês que eu não sou igual ao pastor Wenderson. Eu costumo dizer que eu sou um carra-álcool, tá bom? Eu vou devagar, mas vocês vão ter paciência comigo nessa noite de hoje. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo de número 21, vamos ler aqui 3 versos para a nossa meditação. Quantos acharam comigo? Diz amém? Amém. Isso. Diz assim um texto: e depois destas coisas, se manifestou Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e se mostrou do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão: eu vou pescar. Ponto. E disseram eles também: nós também vamos contigo. E eles saíram, entraram no barco, e naquela mesma noite nada apanharam. Eu vou ler o verso 4. Mas vindo a manhã, Jesus ficou na praia, mas os seus discípulos não sabiam que eram Jesus. Sim, que você vai tomar o teu assento. Então disse-lhe Jesus: filhos, tendes algum alimento? E eles lhe responderam: não. Tome teu assento, aplaude o Senhor bem forte, porque Ele merece. Esse texto
ele claramente nos chama a atenção. O capítulo 21 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, ele de fato não traz a abordagem do assunto a qual os discípulos estavam se tratando. Creio eu, na minha pequena conjectura, estava envolvida Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, até um certo momento, é o centro de todas as coisas. O texto não traz claramente para nós o que leva a esse discípulo que nós conhecemos como Simão Pedro, um pouco desenfreado nas suas atitudes e nas suas palavras, porque não dizer também nos seus comportamentos, que levantam até alguns certos questionamentos se esse discípulo disser merecia estar no rol dos 12 discípulos. O texto não diz o assunto, mas parece que Simão Pedro, ele decide colocar um ponto final naquele assunto. Parece que o assunto está incomodando ele. E por incomodar, ele encerra o assunto e joga algo no meio da conversa pessoal. Até aí tudo bem. Mas o que ele traz no meio daqueles outros amigos que estão com ele é algo pessoal. Porque o texto diz, está na primeira pessoa do singular, eu vou pescar. Até aí tudo bem. O problema é que a circunstância que leva Simão Pedro a tomar uma atitude um pouco precipitada, decorrente ao assunto que eles estavam abordando, que eu não sei qual. E Pedro, ele por um simples momento, ele diz, eu vou pescar. Quem está tomando um posicionamento não é qualquer homem. É um homem que ele tem a sua especialidade quando se trata de mar, de rede, de peixes, de tempestades. É um homem profissional, não é um amador, não é um juvenil, é um homem que entende. Os outros discípulos, não querendo que ele se sentisse sozinho, também vão querer se incluir nesse propósito de pesca. E eles vão dizer, nós iremos também contigo. É interessante isso daqui, porque uma palavra de uma pessoa desanimada, ela pode desanimar um grupo. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Pedro, ele toma um posicionamento e ele não tem ideia daquele posicionamento que ele está tomando. Pedro está insistindo em voltar para um ambiente que alguém havia tirado ele. E qual que é o problema, evangelista, de eu voltar para um ambiente que alguém me tirou? São as consequências do ambiente que eu decidi voltar. Até aí tudo bem. Eles vão para aquele ambiente. O texto diz que Simão Pedro tem a sua própria embarcação. Eles se lançam ao mar, afastam aquela embarcação da areia e vão seguir o propósito. O propósito é apanhar a maior quantidade de peixes possíveis. Algumas pessoas dizem que pescar faz vocês perder o estresse, faz você ficar com a mente um pouco relaxada. Pedro está indo para um ambiente que alguém havia tirado ele, mas de certo modo o texto muda o cenário, em que eles estão no mar, no centro, aonde eles estão fazendo os seus esforços, lançando rede, limpando rede, toda hora olhava na rede se tinha algo, não tinha nada. Depois de muitas tentativas, o texto traz ao leitor que Jesus vai se apresentar aos seus discípulos. Quem é que vai se apresentar à igreja? Jesus. Então não é qualquer pessoa que está se apresentando, é Jesus que está se apresentando. Quando Jesus se decide se apresentar num ambiente que eu estou, um ambiente não é mais o mesmo. Quando Jesus se decide se manifestar no ambiente onde meus pés estão, e eu só enxergo impossibilidades, o ambiente ele muda, porque alguém chegou no meu cenário, e esse alguém que chega no meu cenário está decidido a não só mudar o cenário,
Porque o meu mal é que eu quero que Jesus mude o cenário. Mas ele está dizendo, antes de eu mudar o cenário, eu preciso mudar você. Porque não tem como haver mudança de cenário sem mudança de comportamento. Então ele se manifesta no cenário. E o texto parece que está trazendo uma história contada por alguém. E se manifestou outra vez, assim, eu gosto dessa expressão. Sabe como que ele se manifestou? Se manifestou de uma forma que eles não reconheceram que era Jesus. Se manifestou de uma forma um pouco diferente. É alguém que está se apresentando na praia. Até então, quem olha, quem está no mar, pensa, é uma pessoa anônima. Não tenho nenhum tipo de laço, parentesco, não tenho nenhum grau de amizade. É alguém estranho que se apresentou na beira da praia. Mas esse alguém que se apresenta na beira da praia, ele conhece a minha situação por dentro. E por ele conhecer, ele tem uma intimidade que ele fala, amigos, vós tem algo para mim comer? Vós tem alimento? Você parou para ler esse texto e parar para pensar como que alguém tem a capacidade de chegar num ambiente onde eu estou tendo os esforços e não estou tendo resultado, e esse alguém sequer suou, sequer se sujou, sequer empurrou a minha embarcação da areia para o mar e chega querendo dar ordem. Tem! É porque eu preciso entender que primeiro é para o reino. Porque ele diz, vós tendes alimento. Mas espera aí, Wesley, eu preciso entender isso. Fui eu que cheguei no cenário primeiro. Fui eu que preciso da providência primeiro. Ele vem para quebrar esses paradigmas. Primeiro é para o reino. Primeiro é para o reino. Primeiro é para o reino. Olha para quem está do seu lado, por favor. Diga na noite que você não tem nada para se apresentar. É aí que ele se apresenta, te pedindo algo. Sabe aquele culto que você vem, que você fala, eu não tenho nada para oferecer. É nesse culto que ele vem e está olhando você e dizendo, você tem algo para me oferecer. Sabe aquele culto que você vem cansado, o patrão passou a noite toda, o dia todo, a tarde toda nos teus ouvidos e você diz, hoje eu só vou para o culto à graça. Sabe aquele culto que você vem, chega a notícia de um, de B, de C, de D, e você fala, hoje eu só vou para o culto à graça. E é nesse culto que ele se apresenta, não dizendo Pedro, não dizendo João, não dizendo Tiago, ele se apresenta dizendo Joabe, Wesley, Alex, o que vocês têm aí para me apresentar? O que vocês têm? Se tem algo que cansa Cristo é oferecer as minhas desculpas. Senhor, o Senhor vai entender porque eu não vou te adorar. Desculpas. Eu não saí de lá de Guarulhos para vir aqui para dar 50% do que Ele me deu, não. Eu vim entregar tudo diante ao altar. Pedro toma um posicionamento, meu amigo pastor, e ele é frenético na sua resposta. Não temos. Pedro suspende o muro. Sabe o que Pedro está dizendo? Não quero relacionamento com estranho. Eu mal cheguei no ambiente, ele já está pedindo. Não é assim. Pedro está suspendendo o muro. Não quero ter relacionamento no dia que eu não tenho nada para te oferecer. Não quero. Porque assim, tem pessoa aqui na noite que não consegue oferecer nada. Ela muda o comportamento com todos. Muda o comportamento, eu vou falar, muda o comportamento no trabalho. Do trabalho afeta a tua casa, tá, querido? Da tua casa afeta teu relacionamento, tá, querida? Então você tem que entender que o motivo da entrega não está nas mãos, está aqui.
Não é quando sai daqui para cá, é quando sai daqui. Não temos. Mas aquela pessoa anônima está vendo que quem está aí respondendo é um discípulo que precisa ainda ser lapidado em algumas coisas. E essa pessoa que se apresenta sabe muito bem lapidar essas pessoas. Não tem, né? Vocês não tem? Vocês não tem? Parece que ele vai sair do ambiente. Mas ele fala, eu vou ser mais ousado. Lança a rede. Imagine Pedro. O que você falou? Lança a rede. Eu imagino se Tomé estivesse naquela embarcação. Rapaz, Pedro, tem certeza? Cara estranho aparece, está te dando ordem. João, que já é mais passivo, amoroso, João está tendo as suas dúvidas. Apareceu na praia, no dia que nós não pegamos nada, pede algo, está estranho isso aí. Mas não pegamos nada, não importa, lança a rede. Eles lançam a rede depois de muita resistência. Por que depois de muita resistência? Porque eu estou vendo e ouvindo uma pessoa que se apresentou no dia que eu não peguei nada. E eu não quero demonstrar para ela que o cenário que eu estou dentro de forma não está vazio. Aí eu tento de alguma forma maquiar, sabe? É aquela pergunta que fala, e aí, tá tudo bem? Você não tá nada bem, mas tô sim. O cenário está daquele jeito, você põe um sorriso e diz, tô sim. E aí você está firme, o vento está balançando para um lado e para o outro, a palavra de desistência está batendo forte, o inimigo grita que você está perdendo, mas alguém se apresenta dizendo, lança do outro lado. Será que você pode sustentar a mão direita e a mão esquerda? Isso. Sustenta a mão direita e a mão esquerda. Eu vou dizer, Deus te atraiu aqui para te dizer, você está no meu ambiente, não maqueie a sua situação, se abre aqui para mim, vai, se abre aqui, se derrama aqui, eu sei o que você está enfrentando, eu sei o que você está passando e vou além, eu sei o que você falou à beira daquele tanque, naquela pia, daquela cozinha, quando aquele sinal fechou, você fez uma contagem, mas hoje eu te atraí aqui, só para te dizer, a mudança não começa no cenário, começa dentro de você. A mudança não começa no cenário, começa primeiro por mim. Lançaram a rede, lançaram o que, igreja? A rede. E o texto diz, então, eles não eram capazes de puxá-las. Por quê? Pela quantidade de... Termina aí, vai mais profundo. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, ei, diga para quem está do seu lado, dentro da embarcação, tem um Pedro, sangue frio, mas não se esqueça, tem João. O que Pedro não enxerga, João enxerga. O que Pedro não vê, João vê. João está puxando a rede juntamente com os outros discípulos, e João é um cara que não se apega ao cenário, ele se pega na palavra de quem lançou o cenário. Antes desse homem chegar, Pedro, rede vazia, dia frustrado. Depois que esse homem chegou, rede cheia e o peso daquilo que nós estamos... Pedro, você está reparando? Reparando o que, João? Olha para a rede, não, João.
A rede não pode ser maior do que aquele que enviou a palavra. João não está se apegando ao milagre. João vai olhar para quem proveu o milagre. Aleluias. Aleluias. João está olhando a rede e você está dizendo: isso daqui só pode ser ele. Pedro, ele quem? Ah, Pedro, você não está enxergando o cenário não, rapaz. Chegamos aqui, o barco estava vazio, a rede estava vazia, você estava cansado, eu estava cansado. Esse homem se apresenta, pede primeiro para ele. Me desculpa, Pedro, você foi precipitado e disse que não. Quando ele fez ir embora, ele voltou e disse: lança do outro lado. E aí, João, o que tem de mais nisso? Me desculpa, Pedro, eu conheço a voz dele. Mas como que você conhece? Pedro, eu tive a ousadia de colocar esses meus ouvidos aqui, ó, no seu coração, e eu vi esse barulho, ó. O seu coração, Pedro, eu conheço ele. Quando Pedro vê que João está falando da pessoa de Jesus Cristo, Pedro vai largar a rede, Pedro vai largar e vai se lançar ao mar. Mas quando ele se lança ao mar, ele se lança afoito, de qualquer maneira. E quando ele vê que ele está quase meio despido, ele se arruma. E o texto diz: e quando ele chega na praia, ele chega na onde, igreja? Na praia. Você pode dizer comigo, na praia? Na praia. Já tem uma fogueira acesa. Pedro, quando está vendo aquele homem na areia, ele sai correndo. Mas quando ele vê uma fogueira, olha para quem está do seu lado e diga: a fogueira vai atrasar os passos de Pedro. Pergunta para mim, por quê? Mais forte, por quê? Coloca cuscuz nisso, diga por quê? Porque a última fogueira que Pedro participou, o que ele fez? Jesus está no cenário de Pedro. E Jesus está usando o mesmo cenário que Pedro foi infeliz, a última fogueira que ele participou. O texto diz que naquela noite fazia frio. E Pedro, com medo das represálias dos soldados, se aproximou para se aquecer do frio que fazia naquela parte. E o texto diz que uma criada saiu de dentro, olhou para as vestimentas de Pedro, para a sua atitude e diz: eu já te vi com ele. Você estava com ele. Mateus é um pouco mais agressivo e ele diz que um homem enquadrou Pedro dizendo: porventura eu não te vi no jardim com ele? Pedro se aquecendo no ambiente errado com pessoas erradas. Está aquecendo a minha carne, mas a mentira está aqui dentro. Está só se aquecendo no ambiente errado. Quando eu estou no ambiente errado, eu faço aquilo que não é para fazer. Quando eu estou no ambiente errado, eu levo para minha mesa o que não é para levar. Quando eu estou no ambiente errado, eu ouço aquilo que não é para ouvir. Quando eu estou no ambiente errado, eu vejo aquilo que não é para fazer. Wesley, o que eu tenho que fazer? Saia desse ambiente. Mas está me aquecendo, mas você vai perder a salvação. Mas está gostoso, mas você vai perder algo que é primordial. Pedro, fuja desse ambiente. Oh! Lá sou que nasce. É tarde para Pedro se retirar daquele ambiente. Quando ele se retira porque alguém reconheceu, e ele vai negar quantas vezes? 3 vezes. Mas olha para a pessoa que está do seu lado e diga: a fogueira, em João 21, não é para mostrar os erros passados de Pedro. Porque a última fogueira que Pedro participou, ele se afastou. A fogueira de João 21 foi para aproximar ele de vez.
Entenda que Jesus está te dizendo, Ele está montando o cenário. Ei, não corra. Eu estou gerando aproximação entre eu e você. Entre eu e você. Sustenta a tua mão direita, por favor. Sustenta a esquerda, por favor. Sabe o que Cristo está dizendo ainda esta semana? Ainda esse mês, eu vou gerar uma aproximação entre eu e alguém da tua família. Se prepare, homem. Se prepare, mulher, porque no ambiente em que muita gente foge, eu estou pisando no teu cenário, estou se aproximando. Vai ter restauração, vai ter libertação, vai ter quebra de maldição. Eu estou entrando com providência na tua saúde, eu estou mudando a tua vida financeira, porque eu sou Deus de mudança. Aleluias. Aleluias. Alguém pode glorificar o nome de Deus? Alguém pode glorificar o nome de Deus? Porque quem era você, moço, outra hora, quem era você, moço, outra hora, eu vou melhorar. Quem era você há 10 anos atrás, todas as vezes que você se aproximava para se aquecer, alguém dizia: a igreja não te aceita do jeito que você está, a igreja não te aceita do jeito que você anda, a igreja não te aceita das tuas vontades. Mas aí Jesus veio, quebrou todos esses paradigmas, e Ele diz: ó filho, se aproxima, porque eu quero mudar o que está dentro do teu coração. Pedro tem medo de se aproximar, mas quando Pedro se aproxima daquela fogueira, o texto diz: e havia uma fogueira e peixe sobre as brasas. Peixe sobre as... Pergunta para quem está do seu lado, fala: mas quem foi que trouxe o peixe? Se um versículo antes eles estão puxando a rede. O texto diz que eles não são capazes nem de tirar a rede do mar. Mas quando Pedro chega na areia, o texto diz: há brasas e peixes, sim ou não? Sim. Olha para quem está do seu lado, isso aqui é profético, irmão. Você pode fazer assim? Isso aqui é para quem crê. Diga para quem está do seu lado: Jesus é o único que eu entrego o projeto cru para Ele, e Ele me devolve pronto. Jesus está quebrando algumas coisas dentro de Pedro. Engraçado, ele chega, tem fogueira e tem peixe, sim ou não? Sim. Mas que dia que Pedro entregou para receber? Lembra? Tendes? Não, com ele é diferente. Na noite que eu não tenho nada, não tem problema, eu te entendo. Mesmo assim está aqui, ó. Esse Pedro está entendendo que o cenário que ele está não é um cenário para julgar o seu passado. Porque em João 21, até ali você tem uma história de Pedro, sim ou não? Até ali você tem uma história de Pedro. Quem é Pedro antes de João 21? Vamos lá? Pedro antes de João 21. É um Pedro que Jesus está fazendo uma cruzada, e nessa cruzada ele vai passar por uma espécie de uma aldeia, e de repente o texto diz que as crianças vão na frente e vão querer tocar em Jesus. De repente Pedro, por ser muito rígido, ele vê que o cordão de defesa dos discípulos são quebrados pelos pequenininhos. De repente Pedro, todo agressivo, chega nas crianças e diz: não toca nele, ele é só meu. Que Pedro é esse que embirra até com criança? Na hora que Jesus vê isso: ô Pedro, o que você está fazendo? Ah, Senhor. Aí, ó, João, muito amoroso, ó, Judas aí, que está descuidado, deixou as crianças passar. E o que tem? Eles estão te tocando. Deixa, Pedro.
os pequenininhos vinham até mim, porque dos tais são o reino de Deus. Você está querendo colocar agora, Pedro, acesso quem chega em mim, quem não chega? Não é do teu jeito não, viu, Pedro? Quem é Pedro antes de João 21? É um Pedro que quando Jesus diz que vai para Samaria, ele discorda. Mas Senhor, quase agora tentaram te matar, o que você... Ô Pedro, o mal é que você pergunta muito. O mal é que você não quer de fato olhar o propósito. Você só quer ver o projeto, mas primeiro você tem que entender o propósito. Quem é Pedro antes de João 21? É um Pedro que quando Jesus vai com ele no monte da configuração, ele fica de boca aberta quando ele vê Moisés e Elias se apresentando no monte. Aí ele tem a ousadia de falar: Senhor, que tal montarmos uma tenda? Uma para mim, uma para o Senhor, uma para Moisés e outro para Elias. Jesus: não, Pedro, eu estou te dizendo que eu estou se apresentando no meio de Moisés e de Elias, porque eu sou maior do que a lei de Moisés e maior do que Elias, que representa os profetas. Ei, Pedro, tenta entender isso. Quem é Pedro antes de João 21? É um Pedro que Jesus leva Pedro, Tiago e João para o Getsemane para eles orar, e Jesus fala: se possível for, vigia e ora comigo. Jesus leva Pedro, Tiago e João representando graça, Pedro representando pedra e Tiago representando o tornozelo ou o equilíbrio. Quando Jesus chega na oração, em vez de orar, eles dorme. E Jesus vai a terceira vez, diz: se possível, vigiar e orar comigo. Pedro levanta assustado, faz a oração do Pai Nosso, assim creio eu. E de repente, quando Jesus vai despertar de novo, Pedro vê os soldados se aproximando. Quando vê os soldados se aproximando de Jesus, o que Pedro faz? E fere. Sabe qual é o mal de Pedro? É que Pedro me ensina: quando eu não oro, eu firo. Quando eu não oro no ambiente certo, eu vou machucar quem está orando. Você tem que entender que Jesus chamou Pedro para orar, não é para ferir. Antes de João 21, você tem Pedro que não quer aproximação de criança, um Pedro que pergunta o que Jesus vai fazer em Samaria, um Pedro que fica de boca aberta em Moisés e Elias, um Pedro que em vez de orar, ele fere. Que Pedro é esse? Você vai querer um Pedro desse perto de você? Um Pedro que nega, um Pedro que quase emprestou a boca para Satanás, e Satanás queria a tua alma. Você vai querer um Pedro desse perto de você? Um Pedro desenfreado, um Pedro cheio de problemas, um Pedro cheio de incertezas, um Pedro que uma hora está bem, outra hora está mal, um Pedro que uma hora Jesus tira ele do mal, outra hora ele fala: eu vou voltar para a minha profissão. Que Pedro é esse? Eu posso te dizer, lendo esse texto, Jesus falou comigo. João 21 é muito mais do que peixes. João 21 é muito mais do que fogueira. João 21, Jesus se apresenta para Pedro, para transformar Pedro por completo. Porque a transformação não está nisso. A transformação não está na estética, está aqui. E quando você entender que Jesus ele quer transformar isso daqui, irmão. Olha para Pedro depois de João 21. Olha para Pedro depois de João 21. Olha para Pedro depois de João 21. É um Pedro que vai estar em Atos 2 e ele vai ver o Pentecoste começando. Olha para Pedro depois de João 21, é um Pedro que vai fazer um discurso, e naquela pregação o texto diz que quase 3.000 almas vão se converter, só na primeira pregação de Pedro. Olha para Pedro depois de João 21, Pedro que uma hora costumava andar sozinho, e o texto vai dizer, e Pedro e João subiam juntos para... Olha para Pedro depois de João 21, um Pedro que não estava acostumado a estender a mão para ninguém.
ninguém. É o Pedro que vai estender a mão para o coxo. Olha para Pedro depois de João 21. Um Pedro que era contra tudo e contra todos, mas quando ele está preso, ele descobre que a igreja que está na casa de Maria está orando por ele, para ele sair daquela prisão. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Pergunta para ela: que tipo de Pedro você representa hoje? Que tipo de Pedro você representa hoje? Porque me desculpa, eu posso escolher e falar: Senhor, me transforma, mas ainda ter mania de Pedro, ter comportamento de Pedro, ter atitudes de Pedro. É muita gente dizendo: Senhor, me transforma. Ele quer te transformar, mas você está carregando algumas manias de Pedro. E sabe quando isso vai acabar? Quando você dizer: Senhor, não me transforma só nisso não. Aleluia. Não me transforma só nisso não. Me transforma por dentro. Por dentro. Por dentro. Jesus está te dando graça, mulher, para você perdoar quem te feriu. Dói, mas você vai suportar. Jesus está te dando graça, homem, para você olhar na cara daquela pessoa que quis te empurrar para... Ele está te dando graça. Jesus está te dando sustentamento, casal, para você suportar aquela armadilha que fizeram. Wesley, mas eu não vou aguentar. Vai aguentar sim, porque Jesus está te transformando por dentro. Você vai chegar naquele ambiente, você vai chegar naquela mesa, alguém até está esperando Pedro, você usar a espada, mas Jesus vai te tocar por dentro. Em vez de você usar a espada, você vai sustentar. Oh, sei lá, alguém na tua empresa está querendo você usar as mesmas manias de Pedro antes de João 21. Jesus está se manifestando aqui dizendo: Pedro, abaixa a espada. Abaixa a espada, Pedro. Abaixa a espada. Essa guerra não se luta com as armas carnais, não, Pedro. Abaixa, 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 abaixa. Essa guerra agora é minha, Pedro. Coloque a mão no teu coração, por favor. Coloque a mão no teu coração. Eu estou pregando aqui, pastor, eu estou vendo quebras de maldição caindo por terra. Quebras de maldição é Jesus dizendo: ei, essa guerra não é sua, esta guerra é minha. Perdoa, 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 porque através desse perdão eu estou colocando maldição por terra. Senhor, eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Que Pedro que você quer ser? O Pedro de João 21 ou Pedro depois de João 21? Depois de João 21 você não encontra o mesmo Pedro. Você vê um Pedro mudado. Você não vê um Pedro com problema, porque Jesus teve que mudar ele por completo em João 21. E sabe quando eu aprendo o processo da mudança? Quando eu começo a perder algumas coisas que eu não queria perder. Pode te dizer algo? Do fundo do meu coração, não queira perder para você ser mudado. Não queira perder para você ser mudado. Eu vi com uma palavra de Deus aqui. Valoriza a sua família. Se você, filho, não disse para tua mãe que ama, diga hoje. Se você, mãe, não disse para o teu filho que o ama, diga hoje. Se você, pai, não disse para o teu filho ou tua filha que a ama, diga hoje. O dia de rever conceitos é hoje. O dia de se perdoar é hoje.
O dia de se valorizar é hoje. O dia de estar junto é hoje. O amanhã não existe, o hoje que existe. E se esse homem não tivesse aparecido em João 21, o que seria de Pedro? Você já parou para pensar nisso? O que seria de Pedro? Um discípulo rebelde? Um discípulo desenfreado? Mas eu posso te dizer algo: Jesus jamais perde para o inferno. Jesus não perde, irmão. Jesus não empata. Jesus não cede. É dessas espécies de Pedro que ele gosta de tratar. Não era você que dizia que só Jesus para mudar o teu jeito? Não era você que dizia? Só Jesus para mudar o meu jeito, para ficar dentro de uma igreja, não foi você que dizia? O que você está fazendo aqui então? É, né? Você encontrou um Jesus na tua vida, né, Pedro? Você não era do teu jeito? Se falar vai ouvir. Hoje você prefere ouvir mais e falar menos, não é, Pedro? Jesus sabe te mudar. Jesus sabe, quando a sua temperatura vai, o velho Pedro quer vir, ele fala: Pedro, não é assim? Ele sabe por quê? Ele quer mudança por isso daqui, ó. Ele quer a mudança por dentro. Por dentro. Por dentro. Pedro vê a fogueira, lembra do ambiente. Pedro vê o peixe sobre as brasas. Ele lembra que no dia que ele não teve para alimentar ninguém, esse alguém que ele não alimentou, não fez acepção dele, antes alimentou ele. Sabe o que Jesus está dizendo? No cenário que você está, estou enviando alguém para te alimentar. Valoriza, porque eu cheguei aqui, valoriza o pastor que vocês têm. Vocês têm um pastor que alimenta com a verdade. Valoriza essa cadeira, valoriza esse copo de água que está aí, valoriza essa luz que vocês têm, esse som, esse ar condicionado, valoriza. Sabe por quê? 9:09 agora, no hospital de câncer lá em Barretos, aonde eu fui, tem crianças, moças, homens que queriam estar nesse ambiente, mas não pode estar nesse ambiente. Tem pessoas dando entrada a esse horário agora nos hospitais daqui, queriam só estar sentado aqui, ó, mas não pode. Quantas pessoas que dizem, ou acordaram hoje e dizem: hoje eu vou para a igreja, mas foi muito tarde. E eu e você, que tivemos 3 certezas na vida no dia de ontem, você lembra disso? Foi Davi que disse: eu me deitei, eu dormi, eu me levantei, porque o Senhor me sustentou. É Deus que te sustenta, pastor. É Deus que te sustenta. É Deus que te sustenta. É Deus que te sustenta. Eu entendo Pedro quando Pedro diz: eu vou pescar. É que Pedro disse assim: para mim já chega, não aguento mais isso, é muito peso sobre os meus ombros. Cansei de sorrir para muitos, está ferido por dentro. Tem vezes que você cansa, eu já cansei. Teve um dia que eu falei: Senhor, vou parar de ministrar, vou parar. Vai chegar o tempo de eu sentar e ser alimentado. É ingratidão, é covardia, é trairagem, é muita coisa. Jesus falou: vocês vão passar por isso, mas tende de bom ânimo. Tende de bom ânimo. Eu posso ser sincero com vocês, e aqui eu vou finalizar.
Eu conversei com o pastor Wenderson no ano passado. Nós trabalhamos no mesmo escritório. Advocacia, vou estar estagiando direito agora esse ano. Falei, no ano de 2024, não vou ministrar. Porque não tem como fazer as duas coisas junto. Se dedicar a um e dedicar a outro. É muito corrido, embora as demandas ministeriais, fora no ministério local. Falei, eu vou estudar. Janeiro, desapareci sem nada de ministração. Primeira ministração está sendo aqui, pastor. A segunda vai ser também acho que é Jardim Brasil, alguma coisa, também que é um evento de jovem. E antes de eu vir até esse culto, uma moça falou assim para mim, vamos na casa de uma irmã? Vai ter uma oração lá à tarde. Falei, vamos. Cheguei lá, conheci a pastora, tomei o café e tinha 3 missionárias. Aquelas missionárias que tem um coque aqui, cabelo branco, não fala nada, só põe um óculos assim para baixo e faz assim. Na hora que fez aquilo, eu falei, meu Deus, essa irmã vai falar comigo. E eu naquela, Senhor, eu estou na sua dispensação. Aquela irmã não fez nada, não fez bagunça nenhuma. Só falou assim, ó, filho. E eu tenho algo com Deus, eu não sei vocês, que quando alguém vem entregar algo de Deus comigo, eu peço um sinal para Deus. Falo, Senhor, quando for o Senhor eu vou entender. E aquela mulher veio. Ela colocou a mão sobre esse meu ombro, olhou nos meus olhos e disse assim, desde o ventre, te dei o dom da ciência, da sabedoria, da interpretação de texto. Com 7, você ouviu minha voz. Com 8, levantou a tua pequenina mão. Com 12, teve encontro comigo às águas. Dos 12, moço, aos 32, eu me arrepiei. Sou eu que tenho te sustentado. Por que você usou essa palavra recuar? Por acaso não te calço desde os 12? Não te visto desde os 12? Tu não falou que queria ir para um lugar e para o outro? O que é que eu fiz no teu ministério? Não te levei para colar, não te levei ali, e te fiz uma promessa, estou cumprindo a promessa. Não te fiz ano retrasado, tu tirar aquele documento para tu ir para o outro lado, e por que tu agora, Elias, decidiu entrar dentro da caverna? Eu falo o que, pastor? Eu só abaixei a cabeça, a oração de concordância. Sim, Deus. Fala. Ela só olhou para mim e disse assim, te digo mais, é que eu me encerro. No dia que tu parar o que eu coloquei no teu coração, eu te mato. Porque no ambiente que eu te coloquei foi para aquecer. Não foi para sair da fogueira. Você quer estudar? Estuda. Mas não deixe um dos melhores estudos, que é a minha palavra de canto. Olha para quem está do seu lado. Falei aí, você vai perder para quê? Você tem oportunidade hoje de decidir o que Deus tem para a tua vida agora. Por isso, para você que tem um ministério, uma chamada, não abaixe a guarda. Não abaixe a guarda. Deus está no controle de tudo. Com a permissão do vosso pastor, vocês podem se colocar de pé? Pegue a sua mão, coloque no seu coração.